E aí galera, tudo bem? Bem-vindo à primeira videoaula sobre Arduino. Eu vou me preocupar nesta videoaula de passar conceitos extremamente básicos para que todos consigam acompanhar, desde um entusiasta até um profissional de tecnologia. Vou apresentar para vocês a placa de Arduino e as suas características. Todo mundo que é apaixonado por tecnologia gostaria de projetar soluções eletrônicas que pudessem resolver problemas ou facilitar o nosso dia a dia. O Arduino veio possibilitar isso. Arduino é uma placa fabricada na Itália. Esta plaquinha torna a robótica mais acessível a todos. Foi um projeto iniciado em 2005. Tinha como objetivo desenvolver projetos interativos em sala de aula. O bom do Arduino é que este permite a automação de projetos eletrônicos e robóticos. Ele foi criado pensando em artistas e amadores, ou seja, não é necessário ter conhecimentos prévios em eletrônica ou programação para iniciar. A ideia do Arduino é baseada no faça você mesmo. O componente principal do Arduino é um microcontrolador chamado Atmel AVR de 8 bits. Ele é o responsável pelo funcionamento do Arduino e faz dele um mini computador. O que torna o Arduino mais fantástico é a possibilidade de usar como periféricos de entrada e saída diversos sensores, atuadores, motores, lâmpadas, ao invés do simples teclado, mouse e monitor. O Arduino possui portas digitais e analógica. Também podem ser chamadas de portas de entrada e saída, são 14 portas. Teremos também 6 portas de entrada analógica. Possui uma entrada USB que permite conexão com computadores. Existem várias versões do Arduino, Arduino Leonardo, Arduino Lilypad, Arduino Mega, entre outros. Vamos utilizar, durante as nossas aulas, o Arduino Uno. A fonte de alimentação fornece energia ao Arduino no mínimo 7 volts e no máximo 35 volts, com corrente mínima de 300 mA. A placa e demais circuitos funcionam com tensões entre 3,3 e 5 volts. O Arduino foi desenvolvido por meio da linguagem C e C++, porém utiliza uma interface gráfica escrita em Java. Esta interface, também chamada de IDE, que é onde desenvolvemos o software que será executado pelo Arduino. Permite interligar circuitos externos através das portas de entrada e saída. O esquema da placa é livre, ou seja, você pode fazer adaptações. A placa é programada, ou seja, escrevemos um software que ficará embutido no chip controlador. Depois de criar o programa e compilar usando a IDE, o código é enviado para a placa, onde é gravado dentro do chip controlador. Dizemos que ele está fazendo o upload do programa. As funções do IDE do Arduino são basicamente duas: permitir o desenvolvimento de um software e enviá-lo à placa para que possa ser executado. Para esse primeiro contato, precisaremos do Arduino Uno, um cabo de USB e a IDE instalada no computador. Um programa é composto de uma sequência de comandos, normalmente escritos em um arquivo texto. Vamos criar um exemplo de código onde um LED simplesmente acende e depois apaga. Este programa é chamado Blink, que quer dizer em português piscar. É como se fosse o Hello World do Arduino. Vamos começar? Pessoal, vamos fazer então o primeiro programa, o primeiro código, que é interessante para quem está aprendendo o Arduino. O site que eu vou entrar é o site oficial do Arduino, que é www.arduino.cc. É lá que nós vamos fazer o download da nossa IDE, ok? Vou clicar aqui em Download. Observem que a última versão é a versão 1.6.12. Eu vou clicar aqui em Windows Installer. Ele coloca as opções para que nós possamos fazer alguma doação.
Vamos clicar em Just Download. Ele começa a fazer o download, ok? Uma vez que fez o download, eu clico 2 vezes para executar esse programa. Estou usando o Windows 10, então ele vai pedir várias confirmações para poder instalar inclusive alguns drivers. No meu caso aqui, eu já tinha instalado uma versão de Arduino, estou pedindo para desinstalar, para instalar novamente, ok? Clico em Next, deixo tudo aqui marcado. Close. Observem que ele vai criar para a gente o ícone na área de trabalho. Vou executar então a nossa IDE. Somente a primeira vez, quando eu vou utilizar o Arduino, eu vou conectar através do cabo USB. Vocês vão perceber que o computador vai detectar que tem algo conectado na USB. O LED do Arduino já começa a piscar, ele vem de fábrica já com o programa instalado. E a primeira coisa que eu preciso fazer é configurar a porta de comunicação. Então eu vou lá em Ferramentas. Observem aqui que o meu já reconheceu e já está configurado automaticamente, ok? Muitas vezes, na primeira vez, quando você instala o programa, acontece dele não configurar automático, aí você precisará dar um tique aqui, ok? Qualquer porta que ele reconhecer, você clica para você configurar a porta de comunicação. Então observem que ele já reconheceu, inclusive, que é um Arduino Uno. Uma vez que a porta de comunicação ela está configurada, a gente pode dar início à implementação do código. Vamos lá então. Bem, quando eu quero iniciar um novo programa ou um novo sketch, eu clico em Arquivo, Novo, ok? Ele vai abrir para mim um código já pré-pronto. Ele trouxe escrito aqui Void Setup e Void Loop. Void Setup é onde eu vou colocar um código para ser executado somente uma vez, ok? E o Void Loop é um código que eu coloco que ele fica, como o próprio nome diz, sendo executado em loop, ou seja, ele não para nunca. Todo o código que eu colocar aqui nesse pacote de comandos, ele vai ficar sendo executado até o Arduino ser desligado, ok? Ou seja, repetidamente. Bem, essa linguagem de programação, ela tem características de ser chamado de case sensitive. O que é case sensitive? Case sensitive é o fato da linguagem de programação diferenciar letras maiúsculas de minúsculas. Ou seja, para a implementação desse código, você precisará digitar as letras da mesma maneira, minúsculo é minúsculo, maiúsculo é maiúsculo. Eu não posso alternar maiúsculo por minúsculo ou vice-versa, senão meu código não vai funcionar. O que é esse abrir chaves aqui e esse fechar chaves? Percebam que quando eu clico aqui, ele mostra que essas chaves é fechada aqui. Isso quer dizer o quê? Aqui eu inicio um bloco de comandos, aqui também no Void Loop eu inicio um bloco de comandos, e aqui eu finalizo. Ou seja, todos os comandos que estiverem aqui farão parte do meu Void Loop. Todos os comandos que estiverem aqui farão parte do meu Void Setup, ok? O Void Setup ele é caracterizado por ser um pacote de comandos que só é executado uma vez na inicialização do meu programa dentro do Arduino, ok? Então o código que eu colocar no Void Setup ele é executado uma vez somente, e o Void Loop, o que eu colocar de código aqui, é executado em loop, ou seja, infinitamente, enquanto o Arduino estiver ligado. Eu mostrei para vocês que o Arduino ele tem diversas portas de entradas e saídas, porém, como que eu configuro isso? Eu tenho que falar para o Arduino qual porta eu vou usar como entrada e qual porta eu vou usar como saída, ok? Lembrem que na explicação consta que nós temos 14 portas de entradas ou saídas. É através da programação que a gente define isso. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é definir o LED, a porta do LED que nós vamos usar, tá? Porta também chamado de pino. Tem um comando chamado pinMode.
O que faz esse comando? Esse comando, se a gente for traduzir ao pé da letra, fala o modo do pino, ok? Eu posso definir aqui o número dessa porta, ou nas versões mais novas, nessa versão que nós estamos usando, que é o Sketch 1.6.12, existe uma possibilidade de, ao invés de eu usar o número da porta, eu usar a descrição da porta. Tem um LED que, se você olhar bem na placa do Arduino, tem uma letra L do lado. Aquele LED é o LED que a gente chama da porta 13, ou é o LED também que a gente chama de LED built-in. Por que built-in? Built-in, se a gente for traduzir, construído dentro. Então esse LED ele está fixo na placa, ele está soldado na placa. Tá? Então quando eu falo LED built-in, eu estou fazendo referência a esse LED. Se você olhar na placa Arduino, é uma placa onde tem a letrinha L do lado. Ok? Esse comando aqui ele vai definir essa porta como uma porta de saída. Ok? Então output. Eu preciso colocar dessa maneira aqui, seguindo essa notação. Então, vai ficar assim, pin mode, abre parênteses, LED built-in, vírgula, output, fecha parênteses, ponto e vírgula. Em linguagem de programação, eu preciso me atentar à sintaxe correta, ou seja, a maneira escrita de eu escrever o programa. E aqui, eu vou colocar aqui barra barra, toda vez que a gente inicializa o código com barra barra, quer dizer que é um comentário que nós estamos fazendo para o programa. Ou seja, o programa, na hora de executar, ele vai ignorar essa linha que é um comentário. E por que eu estou querendo fazer um comentário aqui? Eu vou descrever exatamente o que esse comando faz. Então esse comando define como porta de saída a porta LED built-in. Bem, de novo, LED built-in é um LED que está fixo, soldado na placa. Para algumas versões anteriores, a gente considerava esse LED built-in porta 13. Então, alguns programas você pode até ver na internet que em vez de LED built-in, eu tenho ali como 13, ok? Mas esses são programas equivalentes a esse que nós estamos fazendo. Bem, nesse programa Blink, nós vamos utilizar somente a porta 13 como saída. Então, o setup nós finalizamos assim, tá certo? E agora eu vou colocar os comandos para que o LED pisque. Então, se você parar para pensar, o que é o piscar dos LEDs? Ele acende, espera um tempo aceso, apaga, espera um tempo apagado, acende de novo e assim sucessivamente. Ou seja, ele entra em loop. Isso é o piscar dos LEDs. Então eu vou dar um primeiro comando aqui que chama digital write, e o W tem que ser maiúsculo, ok? Analisando ao pé da letra esse comando, quer dizer, escreva na porta digital. Escreva o que na porta digital? Escreva na porta do LED built-in, então eu tenho que escrever novamente aqui, ok? Vou escrever nível alto de tensão. Quando eu tenho nível alto de tensão, o meu LED acende. Então esse é o comando para fazer o meu LED acender, ok? Só que depois que ele acendeu, eu quero que ele fique um tempinho aceso. Então eu uso o comando delay 1000. Esse comando faz o quê? Ele define uma espera no programa de 1000 milissegundos. Se você lembrar, 1000 milissegundos quer dizer 1000 vezes 10 a menos 3, ou ainda 1 segundo, ok? Bem, então, recapitulando. Esse comando, o digital write, vou colocar como comentário embaixo. Ele escreve na porta digital de saída o nível alto de tensão. Esse nível alto de tensão faz com que o LED acenda, ok? E esse delay 1000, ele aguarda, ou seja, ele faz uma interrupção, ele aguarda o tempo de 1 segundo, ok? Bem, depois que ele já acendeu, já guardou 1 segundo, eu vou apagá-lo agora, ok? Então eu vou utilizar de novo o comando digital write, ou seja, escrever na porta digital de saída. Em qual porta? Preciso sempre especificar a porta, mesmo
sabendo que somente essa porta eu estou utilizando. E agora, em vez de high, eu coloco low, que quer dizer nível baixo na porta LED built-in, também, como eu disse, equivalente à porta 13. Ok? Então, eu vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V aqui para facilitar no comentário. Escreve na porta digital de saída o nível baixo de tensão. Se eu coloco ali um nível baixo de tensão, meu LED apaga, ok? Uma vez que ele apagou, eu vou pedir para esperar novamente o tempo de 1 segundo através desse comando, ok? Então, agora eu aguardo novamente mais 1 segundo. Depois de aguardar, depois de finalizado esse tempo, o programa simplesmente começa novamente no início do pacote loop, ou seja, esse é o último comando, depois ele começa por aqui novamente, e sempre em loop, e ele só finaliza esse loop, ele só finaliza a execução depois que é retirada a alimentação do Arduino. Uma vez que eu finalizei o desenvolvimento do código do meu programa, eu vou salvar esse arquivo, ok? Aqui eu vou salvar com o nome de Blink2, porque eu já tinha salvo antes. Então observem, eu configurei inicialmente a porta de comunicação do Arduino para com o computador, fiz o código, salvei o código, também chamado de sketch, tá? E agora, claro que com o cabo conectado de USB no Arduino e no computador, eu vou observar que os LEDs vão começar a piscar. Os LEDs vêm piscando já porque tem um programa já instalado, porque na fábrica, para teste, eles já inicializam, colocam um programa no Arduino. Então agora eu vou fazer o upload do meu arquivo. Para isso eu vou clicar nessa opção aqui. Quando eu clico nessa opção, primeiro ele faz a compilação. O que é a compilação? A compilação é a verificação se todos os comandos estão bem digitados e a conversão desse código para o que a gente chama de código de máquina, linguagem de máquina, que é a linguagem que o computador compreende, ok? Então observem que já apareceu aqui carregado, eu posso observar na minha plaquinha de Arduino o meu LED que está construído na placa piscando 1 segundo aceso, 1 segundo apagado. Vou deixar um pequeno desafio para vocês. Eu quero que vocês refaçam esse programa alterando os tempos dos delays. Então coloquem menos tempo e verifiquem até qual tempo que o olho humano consegue perceber que está piscando. Porque você vai primeiro colocar 500 aqui, vai perceber que ele vai piscar mais rápido. Aí você vai diminuindo esses tempos do delay e vai perceber que vai chegar um momento que a gente não percebe mais que o LED está piscando. Ok? Se essa videoaula foi significativa para você, não esqueça de deixar seu curte, deixar seu comentário e até a próxima videoaula.